2025 terminou e eu quero responder a seguinte pergunta: quais serão os melhores investimentos de 2026? Afinal, o ano anterior foi marcado por grandes valorizações dos metais preciosos. A prata, por exemplo, subiu mais de 178% no ano de 2025, e o ouro chegou a valer mais de 4.500 dólares por onça. Quem comprou esses ativos em 2025 se deu muito bem. Nesse momento nós temos oportunidades com coisas que estão extremamente baratas e subvalorizadas, enquanto existem outras coisas que não fazem tanto sentido porque já estão muito caras. E eu sei que a mão está coçando aí para sair comprando prata e ouro, que subiram bastante e bateram um recorde histórico no ano passado. Mas calma que eu vou mostrar nesse vídeo a perspectiva desses dois ativos e quais são os bons investimentos, na minha opinião, para 2026. Ativos que não estão no radar da maioria das pessoas nesse momento. Antes de começarmos, eu só peço seu like aqui embaixo e bora pro vídeo. Primeiro eu quero trazer o contexto. Nesse ano de 2025, SLV, aqui representado pela prata, teve uma valorização de mais de 178%. E se nós olharmos aqui, já no início de 2026, ela começa a ter uma leve correção. E esse tipo de coisa é absolutamente normal depois que um ativo já subiu bastante. A mesma coisa aconteceu com o ouro em 2025. Ele foi um ativo que se valorizou bastante, só que ele está passando por um processo de correção neste momento. E uma coisa muito comum é que quando as pessoas estão muito interessadas em alguns ativos que já subiram bastante, isso costuma estar caro e muito mais próximo de um topo do que uma oportunidade histórica de aporte. E quando olhamos esse indicador do sentimento de mercado do ouro, podemos ver que o mercado já está otimista com o ouro. No finzinho de dezembro de 2025, o mercado estava um pouco mais otimista. Depois dessa correção, o mercado ficou um pouquinho mais pessimista. Só que ainda estamos naquela fase que não costuma ter os melhores preços de um ativo. Inclusive, existe a frase famosa do Warren Buffett, que é: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. E agora nós vemos isso, que o mercado de metais preciosos já está no som dos violinos, Todo mundo interessado nesse mercado agora que já subiu bastante. Então, será que para 2026 é um bom investimento? Na minha opinião, para 2026 e os próximos anos vai continuar sendo um bom investimento prata e ouro. Só que no curto prazo, nesses primeiros meses de 2026, eu não acho que está tão interessante assim comprar prata e ouro, porque eles já estão um pouco esticados demais e está precisando de alguma correção que é absolutamente saudável. Agora eu quero falar sobre o contexto Brasil. Eu sei que muitos de vocês investem fora do país, só que nos últimos meses tivemos algo que atraiu bastante gente, inclusive capital estrangeiro. Não é à toa que quando puxamos o desempenho do real contra o dólar no último ano, ele se valorizou 13% contra o dólar, algo que é bem raro de acontecer. Porque quando olhamos num prazo maior, lá desde 2011 o real vem desvalorizando e desvalorizando muito rápido contra o dólar. Então tivemos um ano atípico que foi 2025. Mas então, será que 2026 o real vai continuar se valorizando contra o dólar ou vamos ver uma inversão nesse sentido? Bom, para responder essa pergunta, precisamos entender porque o capital estrangeiro comprou o real e investiu aqui no Brasil. Afinal de contas, existem várias incertezas com relação à parte fiscal e às políticas adotadas pelo atual governo aqui no Brasil. Inclusive, um grande problema tem sido a dívida, que subiu bastante nos últimos 3 anos de governo. E ela já se aproxima do PIB do Brasil. E outro grande problema tem sido a carga tributária, que bateu recorde no Brasil, onde muitas pessoas estão extremamente pressionadas por altos impostos. Só que, enquanto o governo bateu recorde de arrecadação, o Brasil também encerra 2025 com rombo, ou seja, gastaram mais do que arrecadaram. Mesmo batendo recorde, eles gastaram mais ainda do que foi arrecadado. E isso gera muita incerteza para o capital estrangeiro, gera incerteza para as empresas que já estão aqui no Brasil. E por isso, caso isso não seja resolvido, que provavelmente não será, porque 2026 é o ano das eleições, já vamos ver uma série de medidas populistas acontecendo esse ano para que ao final do ano essas medidas se convertam em voto. Ou seja, na parte fiscal e política, a tendência é do dólar voltar a se valorizar contra o real e a saída do capital estrangeiro voltar a acontecer. Só que mesmo com todos esses problemas, não respondemos a pergunta do porquê o capital estrangeiro entrou aqui no Brasil. E nós temos algo muito simples, que está muito bem representado por este gráfico aqui. O Brasil, perceba, nesse gráfico da linha laranja, está na contramão do mundo, de vários países do mundo, onde a maioria está numa sequência aqui de cortar os juros na sua economia. Então temos Colômbia, países subdesenvolvidos, México, Chile, Peru, Estados Unidos, que estão nessa sequência de cortar os juros. Então vários países já passaram por um processo de juros altos e agora estão num processo de corte de juros. Enquanto isso, o Brasil foi na contramão, subiu os juros nesses últimos meses. Isso torna muito atrativo investimentos de renda fixa. Não é à toa que hoje é muito fácil colocar o dinheiro em uma renda fixa de liquidez diária e conseguir o rendimento de 1% ao mês, que é bastante coisa no mercado. Isso somado ao real, que se valorizou contra o dólar em 14%. Nesse último ano, quem investiu na renda fixa em real ganhou bastante dinheiro contra o dólar. Só que isso foi pontual e não devemos investir com base no passado, porque o passado muitas vezes é diferente e ele rima. E no Brasil, o que vai rimar é que a taxa de juros esse ano ela tende a diminuir. Ou seja, aqueles que deixaram o dinheiro parado na renda fixa vão começar
começar a perder rentabilidade na sua aplicação. Outra coisa que acontece quando cortam juros, o Brasil para de ser tão atrativo assim na renda fixa e o capital estrangeiro começa a sair. Dessa forma, o real começa a se desvalorizar contra o dólar. Bom, dá para saber que vai cortar os juros? Não, mas nós podemos olhar aqui alguns documentos, como por exemplo o relatório Focus, onde eles colocam aqui mais ou menos qual é a expectativa do ano, né, colocando o resultado anterior e qual é a expectativa para os próximos anos. Então eles colocam ali 2026, 27, 28, qual é a expectativa para várias coisas, né? Temos a inflação no Brasil, temos o PIB, o câmbio e a Selic. Os mais importantes aqui estão o Selic e o IPCA, que é a inflação. Porque para quem não entende de política monetária, resumindo aqui, né, quando o país está com uma inflação muito alta, o Banco Central costuma subir os juros. E é isso que aconteceu com o Brasil. A inflação estava muito alta, subiram os juros. Agora que estamos tendo uma inflação mais controlada, a tendência dos juros caírem nos próximos meses. Então, olhando a expectativa aqui para 2026 é que a inflação tenha uma leve queda até o final desse ano e que a Selic, que hoje está ali na casa dos 15%, né, em 2025 terminou o ano assim, chegue no final de 2026 entre 12 a 12,25%, ou seja, a Selic vai cair. Isso já vai derrubar bastante o rendimento dos títulos de renda fixa de liquidez diária, aqueles que são pós-fixados. É claro que 12% ainda é bastante coisa, mas as pessoas costumam remediar as suas decisões. Hoje está muito fácil ganhar 1% ao mês. No final de 2026 já não vai ser mais tão fácil assim. 2027, né, pegando aqui no próprio Boletim Focus, a tendência de continuação de queda na Selic para 10,5 e 2028 para 9,5. Ainda é bastante coisa, né, comparado ao restante do mundo, mas quando colocamos em perspectiva o risco Brasil e o risco de deixar em real, esse rendimento começa a não fazer tanto sentido assim. Então por isso que o investidor que é mais experiente, ele já se antecipa a isso, porque ele já sabe que no final desse ano vamos ter queda da Selic e o dinheiro vai migrar para outros investimentos. Nesse cenário, inclusive no ano passado, a Bolsa de Valores brasileira até se valorizou contra o dólar, algo que é muito raro de acontecer. Porque quando colocamos aqui o índice da Bolsa de Valores de forma dolarizada, né, o Ibovespa, podemos ver que desde 2008 temos uma grande queda e desvalorização da Bolsa de Valores brasileira, caiu mais de 68% contra o dólar. Só que nesse último ano de 2025, que foi muito atípico também, nós tivemos uma valorização do Ibovespa de aproximadamente 56% em dólar. Bastante coisa, só que algo raro de acontecer. Mas nesse movimento de corte da Selic, a tendência é que o dinheiro saia um pouco da renda fixa e migre para a Bolsa de Valores e também para o mercado de fundos imobiliários. Quando pegamos aqui o IFIX, também teve um bom desempenho nesse último ano. Se valorizou ali cerca de 20%, esse costuma ser um mercado que não sai do lugar também. Mas antes de investir nesse tipo de coisa, tome muito cuidado com a questão do dólar, né, em real, porque ano que vem, com a queda da Selic, aumento da instabilidade política e fiscal, ano de eleições, a tendência é do dólar voltar a subir contra o real. Vocês que me seguem aqui sabem qual é a minha posição sobre Bolsa de Valores brasileira, sobre fundos imobiliários. Eu não invisto nesse mercado, mas para quem investe nisso, eu estou trazendo aqui os pontos positivos e negativos, né? A tendência da Bolsa de Valores brasileira é continuar se valorizando em 2026. Enquanto isso, renda fixa pós-fixada vai diminuir a rentabilidade e renda fixa pré-fixada para quem investir agora, antes de cortar os juros, pode fazer bastante sentido para pegar a marcação a mercado. Inclusive, pegando aqui os mercados preditivos, né? Já no dia 27 de janeiro, nós temos a primeira decisão sobre juros aqui no Brasil. E por enquanto, o mercado não precifica nenhum corte na taxa de juros, só que estamos vendo uma leve subida aqui de uma probabilidade de corte, com 22% de chance de cortar juros nessa reunião, contra 78% de não cortar os juros nessa reunião. Já para março, dia 17, que é a próxima reunião do Banco Central brasileiro, 78% do mercado já acredita que vamos ter um corte na taxa de juros. Ou seja, já no início do ano, vamos começar a cortar os juros e o rendimento do pós-fixado vai cair. Uma coisa que influencia diretamente a decisão de corte de juros é o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Influencia diretamente o que acontece no Brasil. O principal país é Estados Unidos. Por isso, nós temos que estar muito atentos à política monetária dos Estados Unidos para 2026, que vai influenciar diretamente em quais serão os melhores investimentos para esse ano. 2025 foi um ano desafiador para a política monetária do Banco Central americano, porque no início do ano o mercado já esperava mais corte de juros, só que na metade do ano tivemos tarifas do Trump que atrapalharam tudo, a inflação voltou a subir lá nos Estados Unidos, enquanto de outro lado o mercado de trabalho desacelerou bastante, o que facilitou o corte de juros. Só que um problema na outra ponta era a inflação alta. O que está acontecendo nesse exato momento? Quando pegamos a inflação real, né, que desde abril de 2025 estava subindo, né, e subindo cada vez mais, ficou ali entre 2,7, não caía de jeito nenhum. A partir de dezembro, finalzinho de dezembro, a inflação começou a cair drasticamente, muito abaixo do que o mercado esperava. Isso foi extremamente positivo, porque podemos ver aqui a inflação real despencando, né, cada vez mais, estava em 2,7, agora já está em 1,93. Isso é muito bom porque abre espaço para continuação de corte de juros para 2026. E quando ainda consideramos que esse ano vamos ter a troca do presidente do Fed, né, vai sair o Jerome Powell, vai entrar um novo candidato, que vai ser um candidato muito alinhado com o Donald Trump, que está querendo corte de juros mais agressivo.
motivos, provavelmente nós vamos ter uma chance maior ainda de ter corte de juros esse ano. Então, quando olhamos para a chance de cortar os juros esse ano, né, podemos ver que a partir de abril desse ano, dia 29/4, que vai ser a reunião do Banco Central, já existe uma chance de ter um corte de juros de 0,25 lá na taxa de juros americana. Depois, mais ao final do ano, lá para setembro ou outubro, nós podemos ter mais um corte de juros para 2026, ou seja, para esse ano o mercado já precificou 2 cortes na taxa de juros americana. Quando os Estados Unidos cortam juros, abre espaço para o Brasil também cortar os juros. Por isso que a chance do Brasil cortar os juros esse ano é muito alta. Então eu não ficaria moscando aí na renda fixa pós-fixada esse ano no Brasil. O investidor que ganha mais dinheiro não é aquele que remedia as coisas, né? Aconteceu um corte, aí depois ele vai ver o que investir. Você tem que fazer isso antes de acontecer. Muito diferente do que os youtubers fazem, né? Corta os juros, aí eles falam, cortou os juros, agora onde investir? Você tem que mudar o seu investimento antes de acontecer a coisa. Então já sabemos que Estados Unidos vai cortar os juros, ou seja, a renda fixa pós-fixada dos Estados Unidos também vai cair, e isso aumenta a chance dos investimentos de risco se valorizarem lá fora. No Brasil também vamos ter corte de juros, o que aumenta a chance do dólar voltar a se valorizar contra o real. Mas agora, puxando nessa linha um pouco mais técnica de política monetária, eu quero falar sobre o investimento que mais decepcionou em 2025, que foi o Bitcoin. O Bitcoin, ele é o investimento mais polêmico e imprevisível de todos da lista. Quando olhamos em 2023, o Bitcoin subiu mais de 100%, sendo o melhor investimento do ano. Em 2024, ele subiu 121%, também sendo o melhor investimento do ano, onde ele saiu de aproximadamente 16 mil dólares em 2023, que inclusive investimos em Bitcoin nesse momento na comunidade do RCC, em uma das primeiras aulas do RCC. Depois, em 2025, ele bateu ali os 126 mil dólares em outubro. A partir de julho, ali nos 110 mil dólares, começamos a realizar lucro em Bitcoin e fomos fazendo a realização até outubro. E aí eu peguei esse lucro e transformei em caixa. Só que depois, em novembro, o Bitcoin teve aquela queda extremamente forte, fechando como um dos piores novembros da história do Bitcoin. Uma queda de 18% em um único mês. Só que pegando do topo até o fundo, o Bitcoin chegou a cair mais de 36%. E agora nós estamos próximos a 90 mil dólares. E a grande pergunta é a seguinte: será que ainda vale a pena comprar Bitcoin para esse ano? E para responder essa pergunta, eu vou trazer alguns fatos para você. Geralmente, o Bitcoin segue um ciclo de 4 anos, e isso aconteceu nos últimos 14 anos, onde ele possui um ano vermelho, que é o ano de bear market, e 3 anos positivos. Então, esse é um ciclo inteiro de Bitcoin. Aqui, ó, um ano vermelho, 3 anos positivos, um ano vermelho, eram para ser 3 anos positivos, só que o ciclo ele foi quebrado e mudado, porque 2025 fechou o ano negativo. Então, no ciclo de 4 anos, tivemos 2 anos negativos e não 3 anos positivos. E isso acontece, na minha opinião, por um fator novo que entrou nesse último ciclo. Inclusive, esse fator vai mudar drasticamente o comportamento do Bitcoin para os próximos anos, que é basicamente a adoção do institucional. Quando pegamos as empresas públicas, como a Strategy, por exemplo, ela sozinha já acumula mais de 672 mil Bitcoins. Isso já representa cerca de 3% do total de unidades de Bitcoin que vão existir no planeta, que é bastante coisa. Fora a Strategy, temos outras empresas, como a Mara Holdings, com 53 mil unidades de Bitcoin, Bullish, com 24 mil unidades, 21 Capital, com 43 mil, Metaplanet, com 35 mil, e várias outras empresas, onde somados já se aproximam de cerca de 1 milhão de unidades de Bitcoin, o que já chega, né, nessa parcela, aproximadamente 5% do total de Bitcoins existentes no planeta. Além disso, temos os ETFs, que sozinhos já possuem mais de 100 bilhões de dólares em Bitcoin. Quando olhamos neste gráfico, podemos ver que os ETFs já acumulam ali cerca de 1,49 milhões de unidades de Bitcoin. E repara que esse instrumento passou a ser muito relevante aqui no início de 2024, onde eles saíram de 700 mil unidades de Bitcoin e dobraram isso para 1,49 milhão. Então imagina, só as empresas junto aos ETFs já detêm mais de 10% do total de Bitcoins que vão existir no planeta. E recentemente, mesmo com todas as quedas que tivemos no preço do Bitcoin, podemos ver aqui que a Strategy, né, a maior detentora de Bitcoins, empresa pública, ela comprou vários e vários BTCs nessa última correção, comprando ali no dia 8 de dezembro 10 mil unidades, no dia 15 de dezembro mais 10 mil, e no dia 29 comprou 1.300 unidades de BTC. Só essas compras já representam cerca de 1 bilhão de dólares. Tudo isso acaba colocando uma pressão enorme de compra no Bitcoin. E sabendo que a oferta de Bitcoins é limitada e finita, a tendência no médio e longo prazo para BTC é de continuação de alta. Quando atrelamos isso ao sentimento do mercado, que está ali na região de extremo medo, isso é mais um ponto de interesse, né? Porque o ideal é ser
contracíclico e lembra nunca ser uma pessoa que remedia os investimentos. Então agora que ninguém está querendo comprar Bitcoin, que ninguém está interessado, é a hora de montar posições. Se você está com medo dessa correção e de que o Bitcoin entraria num ciclo de bear market agora, tem algo convexo na sua carteira, porque o Bitcoin é esse tipo de ativo. Você pode colocar 3 a 10% na sua carteira de investimentos em alguns meses ou anos, isso pode se multiplicar em várias e várias vezes. E eu já gosto de ser um pouco mais agressivo e ter uma porcentagem maior da minha carteira pessoal em Bitcoin. Claro, para investir em Bitcoin você tem que utilizar uma corretora segura. Vou dar um exemplo, eu utilizo a Quant Fury para fazer todas as minhas operações. Posso ver aqui pesquisando por Bitcoin, que o Bitcoin está ali custando cerca de $90 mil. Eu vou comprar um pouco de Bitcoin aqui junto com vocês só para mostrar essa operação. Então vou vir aqui em conta de caixa. Eu já tenho um saldo que eu deixei em dólar aqui para ir fazendo as conversões. Então vou utilizar essa stablecoin em dólar que está rendendo ali 4,25% ao ano. Vou clicar aqui em converter, selecionar Bitcoin e vou comprar mais um pouco para a minha carteira. Fiz uma conversão aqui de Bitcoin. Então eu já comprei Bitcoin, eu poderia pegar esse dinheiro e enviar para uma carteira fria. Então eu posso clicar aqui em retirar, selecionar a quantidade de Bitcoin, vou colocar todos aqui, ó, continuar, e agora é só colar o endereço de carteira. A carteira que eu estou utilizando é a Tangent Wallet e tem um link aqui na descrição caso você queira utilizar a mesma carteira. Se você tem dúvida de como funciona esse tipo de coisa, tem um vídeo que eu mostrei sobre as carteiras de criptomoedas. Essa é a maneira mais segura de armazenar o seu dinheiro em cripto. Recomendo que você assista esse vídeo depois. Mas agora trazendo mais alguns fatos a favor do Bitcoin. Bom, em 2025 o Bitcoin decepcionou e o ouro foi um dos melhores investimentos para 2025, perdendo apenas para prata. E quando nós comparamos, né, o pessoal fala que o Bitcoin é o ouro digital, só que eu acho que o Bitcoin está em uma outra categoria diferente do ouro, inclusive. Podemos ver aí que o Bitcoin contra o ouro, ele está numa das mínimas aí dos últimos anos, né? Da última vez que tivemos esse mesmo preço foi quando o Bitcoin estava ali na fase final do seu bear market, quando ele já havia corrigido mais de 78% do topo, ele bateu nessa região aqui, ó, em 2023, na linha do Bitcoin contra o ouro, e isso foi um fundo de mercado e depois o Bitcoin ele se valorizou bastante contra o ouro. Agora nós vimos o Bitcoin se desvalorizando contra o ouro durante 2025 e ele bateu mais uma vez nesta linha aqui. Isso só aconteceu algumas vezes na história, tá? 2023 foi uma delas, 2019 foi outra também, o Bitcoin se valorizou bastante contra o ouro depois que ele atingiu esse patamar entre 2014 e 2015 e lá atrás entre 2011 e 2012. Também foram anos de bear market para o Bitcoin. Então, neste exato momento, quando comparamos ouro contra Bitcoin, Bitcoin já está próximo do fundo do bear market, enquanto o ouro, neste momento, está muito mais próximo de um topo local. Outro gráfico que mostra muito bem isso é quando colocamos prata e ouro e o Bitcoin. 2025, esses dois ativos dispararam, enquanto o Bitcoin ele ficou para trás. Inclusive, quando olhamos o índice da Bolsa Americana, ele está ali nas máximas históricas. Quando adicionamos aqui o Russell 2000, né, que ele pega basicamente as empresas de small caps dos Estados Unidos, que são aquelas empresas de maior risco, que o mercado só investe nelas. Quando ele acredita numa economia estável, em juros mais baixos, e ele está mais otimista ao apetite ao risco, vemos que o Russell também está nas máximas históricas. Enquanto isso, quando colocamos o Bitcoin nessa linha azul, vemos que ele está descorrelacionado com os dois índices. E isso é muito raro, tá? Sempre que o S&P está em máxima histórica, o Russell em máxima histórica, o Bitcoin também está batendo máxima histórica. Quando eles estão passando por um processo de correção, o Bitcoin também está no processo de correção. Só que, nos últimos meses, Russell e S&P 500 dispararam, enquanto o Bitcoin ele entrou nessa fase de correção. Ou seja, o Bitcoin está muito barato nesse momento e em breve ele vai bater um novo topo histórico, ou a Bolsa de Valores americana e o Russell 2000 já estão muito esticados e precisam passar por um processo de correção. O Bitcoin já antecipou e já corrigiu. Na minha opinião, neste momento, a Bolsa de Valores americana já está um pouco mais esticada assim. Inclusive, tem muitos economistas que alertam que nós estamos entrando numa bolha da inteligência artificial e das empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Só que isso já vem sendo falado desde 2023. Então, 23, 24, 25, essa bolha ainda não estourou. Será que 26 vai ser o ano que vai estourar a bolha, o S&P 500 vai cair bastante e os outros mercados de risco também vão se desvalorizar? Ou vai ser mais um ano que as pessoas esperam uma crise e essa crise não vem e quem não investir nesses ativos vai perder uma bela oportunidade? Bom, ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer no futuro, mas por enquanto, na minha opinião, não temos nenhum indício de que a bolha vai estourar nesse primeiro trimestre de 26. Na verdade, eu vejo o Bitcoin com bons olhos nesse momento, que ele está muito descontado em relação a outros ativos, e por isso pode fazer sentido sim assumir posições em Bitcoin e quem sabe em Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda do mercado. Mas se vamos terminar o fim do ano com o Bitcoin em $40 mil, $30 mil, como muitos estão falando por aí, que seria o ano do bear market, só o tempo vai responder essa pergunta. Mas o Bitcoin
Bitcoin, ele é um ativo que segue muito o que acontece na macroeconomia, e esse ano tende a ser muito positivo, pelo menos até julho, porque nós vamos passar por um processo de mais 2 cortes de juros, voltamos a ver o Fed, o Banco Central Americano, injetando liquidez na economia, inclusive batendo recorde de injeção de liquidez na última semana de dezembro. Nessa curva dá para ver isso muito bem, essa barra gigantesca que apareceu aqui, ó, com injeção ali de 74,6 bilhões de dólares na economia. É claro que se você acompanha os vídeos sabe que isso ainda não é suficiente, porque nos últimos anos eles tiraram muito e muito dinheiro da economia. Porque olha, nesse gráfico dá para ver muito bem o que aconteceu. 2019 até 2022 tivemos uma bela injeção de liquidez na economia. Esse foi o ano marcado por uma das maiores altas do mercado cripto, né? Bitcoin, altcoins subiram pra caramba, porque os governos injetaram muito dinheiro na economia e os juros estavam baixos. De 22 até 2025, dezembro de 25, foi o ano em que o governo americano retirou muita liquidez da economia através do Banco Central, onde podemos ver essa linha caindo cada vez mais. Isso prejudicou bastante a alta dos ativos, inclusive o mercado de altcoins ainda está numa situação de bear market, porque o dinheiro não estava fácil e barato até então. Só que durante 2024 e 2025 começamos a ver corte de juros. Isso deixa o dinheiro mais barato na economia. E agora, de forma recente, com essas injeções de capital pelo Banco Central americano, voltamos a ver essa curva subindo. Só que lá atrás o topo, né, foi muito próximo de 9 trilhões e agora nós estamos ali em cerca de 6,5 trilhões de dólares. Então ainda temos que ter bastante injeção de capital para voltar ao mesmo patamar de liquidez que tínhamos lá atrás em 22, antes que essa curva começasse a cair. Mas 2026 tende a ser um ano positivo nesse quesito, né, de continuação de injeção de liquidez na economia. Isso significa o seguinte: mesmo com a bolsa de valores americana mais cara, Bitcoin, pessoal falando que é bear market, né, que acabou o ciclo. A tendência é que esses ativos se mantenham nos preços que estão e ainda tem o potencial de se valorizar nesse ano. E ainda tem o potencial de se valorizar esse ano em dólar. Porque quando injetamos liquidez na economia, o dólar se desvaloriza e os ativos de risco eles se valorizam bastante. Ou seja, é o cenário perfeito para estar posicionado em Bitcoin. Então esse é o meu resumo. Renda fixa pós-fixada no Brasil vai deixar de render tanto assim, você deveria se antecipar antes que comece a cortar os juros aqui. Renda fixa pré-fixada pode fazer sentido se tiver um prazo bem longo, né, para você ganhar dinheiro na marcação mercado. E Bovespa pode continuar subindo, mas tem que tomar um pouco de cuidado com o dólar, que deve se valorizar contra o real esse ano. E FIX, né, que são dos fundos imobiliários, também deve se valorizar, só que tem que tomar muito mais cuidado com o dólar, porque o IFIX não se valoriza tanto assim em dólar. Agora, sobre investimento no exterior, renda fixa americana também tende a pagar menos esse ano, porque vamos ter mais corte de juros, e renda fixa pré-fixada americano também pode fazer sentido para pegar a marcação a mercado. Já para os ativos de risco, nós podemos ter um ano favorável com injeção de liquidez, mais corte de juros, podemos ter alguns incentivos por parte do governo americano que também favorecem a bolsa de valores americana e o próprio Bitcoin. Agora, falando do curto prazo, prata e ouro eu não compraria, mas pode fazer sentido nos próximos meses, né? Tem que esperar alguma correção maior no ativo e ele se lateralizar e consolidar depois dessa correção. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual vai ser o melhor investimento para 2026? Deixe aí nos comentários a sua opinião, que vai ser muito importante para a discussão aqui da comunidade. Agradeço por ter assistido o vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Eu recomendo que você assista a esse vídeo aqui. Um abraço!